miope da cena. Edson Silva História. Aqui você tem informação, notícias, fatos que vão mudar a sua vida e toda a sua maneira de enxergar as coisas que foram ocultadas de nós há muito tempo. Canal A Verdade Liberta, um compromisso com a verdade e com você. Senhor Edinho, pare de ficar pregando essas histórias de Grécia. Pare de falar dos gregos, pare de falar isso. Vai para a história do Brasil e não perca o foco. Me desculpa, querido. História do Brasil sem falar de Grécia e Roma não é história do Brasil. Porque todos os romanos e gregos estão no Brasil e formaram a geração brasileira junto com os hebreus. Se eu não falar para você de Carlos Magno, de Alexandre, de Júlio César, de Cleópatra, de Helena, de Afrodite, de Péricles, se eu não falar para você de Sócrates, de Plutão, de Aristóteles, de Helena, se eu não falar de Troia, se eu não falar de Atenas, se eu não falar de vários componentes orientais, tu vai ficar no Pedro Álvares Cabral até quando? Tu vai ficar esperando o feriado de 15 de novembro até quando? Até quando que a história do Brasil vai ser para você o que o feriado está querendo te comunicar? Se você não mexer lá atrás, na guerra de Troia, na guerra púnicas, se você não mexer lá atrás na helenização da Europa, se você não mexer lá atrás em quem são os alemães, e quem são os ingleses, e quem são os franceses, você nunca vai recobrar sua identidade de pessoa vitoriosa. Porque a sua identidade não está dentro do Brasil, está na história de onde esse povo vieram. Se você não souber de onde você veio e apenas ficar estudando a história do Brasil para se sentir um brasileiro a mais, a sua identidade vai para as cucuias. Você não vai nem saber quem você é e vai aceitar o que eles querem que você seja. Se você quiser ficar só na história do Brasil, você pode ficar. Mas você não vai encontrar na história do Brasil o que ela necessita do que veio antes dela existir. É a mesma coisa com a Bíblia. Se você quer ler a Bíblia e não ler a história do Brasil, você não vai entender a Bíblia. E a Bíblia não entende, e a Bíblia não precisa, a Bíblia ela não depende só da história do Brasil. Ela depende de tudo que formou a história do Brasil, porque antes da história do Brasil existir, teve que existir a história de Grécia, de Roma. Eu não entendo essas pessoas. Está todo mundo ensinando história do Brasil. Na escola ensina história do Brasil, na faculdade ensina história do Brasil, na universidade ensina história do Brasil, nas próprias igrejas abadias ensina história do Brasil, e você vai ficar aprendendo história do Brasil, vai morrer com a história do Brasil, vai ressuscitar com a história do Brasil, vai ficar perguntando em Arrucha todo o tempão o que foi a história do Brasil. Porque se você quiser ficar só focado em história do Brasil e não estudar o que aconteceu com Grécia e Roma, com Pérsia, com Babilônia, se você não transpassar o dilúvio e chegar até o que foi ali a Antártida, a cidade de Enoque, quem aparece antes de Sem Cães da Fé, que é Sete? Se você não entender que os dois primeiros filhos de Adão e Eva não deram geração, não se existe nenhum dos filhos. O único filho de Adão que deu geração foi Caim. Mas toda a geração de Caim não acompanha a geração justa de Adão. Nem Abel tem geração justa, porque ele morreu antes de ter filhos. Todos nós viemos da terceira geração, que é Sete. Illuminati, maçom, macumbeiro, espírita, católico, quem é de Arrucha, quem é de Eixo, todos nós que estamos aqui somos irmãos definitivamente do pré-dilúvio, que é chamado Sete. Agora, depois do dilúvio, a história começa a ganhar um novo rumo. Porque deixamos um pouco Sete de lado, porque Sete daí já dá 3 filhos, através de Noé, chamados Sem Cães da Fé. Quando nós estamos... Gente, eu estou falando aqui de Alexandre. Eu estou falando aqui de
Grécia, agora a Grécia acaba amanhã. Amanhã traremos, né, a última etapa dos gregos. Show de bola. Está aqui o livro. Depois, nós vamos passar para os romanos. E tem pessoa que só vai entender o Edson Silva quando eu acabar os 22 livros. Aí vão bater palma. Não, Edinho, aí tá beleza. Negativo, nação. Vocês têm que entender uma coisa. Você pode até fazer uma vitamina. Você pode até fazer um bolo. O grande cozinheiro não é aquele que faz uma comida e as pessoas lambem o dedo. O grande cozinheiro é a capacidade dele repetir a comida no dia seguinte, porque ele conhece a receita. Esse é o grande cozinheiro. A grande costureira não é aquela que faz uma roupa linda e todo mundo aplaude. A grande costureira é aquela que teve a capacidade de guardar os moldes para repetir a roupa no próximo dia. O grande filósofo não é aquele que fala uma filosofia e todo mundo aplaude e depois esquece, mas é aquele que guarda a frase para repetir a filosofia no dia seguinte. O grande herdeiro do reino dos céus não é aquele que prega a promessa e todo mundo fica feliz com a promessa, mas é aquele que guarda os registros que comprovam a promessa que ele vai falar de novo no próximo dia. Isso te faz uma pessoa grande. Quando você tem capacidade de repetir mais uma vez a pessoa boa que você foi hoje, amanhã. Se você foi bom hoje, hoje eu fui bom, então amanhã você é ruim. Mas... Aí a pessoa que comete um delito, ela fala assim, hoje eu rateei, né? Hoje eu dei mole, mas também ontem também, gente, só fiz coisa boa. A tua caminhada até o final para você ganhar a coroa não vai se resumir em você fazer uma coisa boa num dia e no outro dia você faz todas as cagadas possíveis porque no dia tu fez sua coisa boa. Mas é a capacidade que você tem de continuar fazendo coisas boas, não porque você aprendeu a fazer coisas boas, mas porque você sabe o objetivo, o caminho, o resultado, a proporcionalidade que essa coisa boa vai te dar se você continuar repetindo ela todos os dias. Você não cala a boca de um inimigo se tu fizer o gol só em um dia. Você cala a boca do inimigo se você faz gol em todos os jogos. Que você sabe o caminho para fazer o gol. O Josué, enquanto ele estava com Moisés, ele era um bom jogador. Era o segundo homem de Josué. O cara foi espiar numa terra dos inimigos, seus inimigos gigantes. Foi lá Josué e Caleb. Não, deixa que eu vou, Moisés. Deixa que eu vou. Bateu no pé. Deixa que eu vou. Aí o Moisés, então vai lá, Josué. Vai você e Caleb junto. Só Josué e Caleb botou 1 milhão de pessoas para correr. Porque a força de Josué não estava em Arro, estava em Moisés. Tu tem que saber onde é que está a tua força. A minha força está no meu marido, está no meu esposo, está no meu filho, está na minha mãe, está no meu pai, está no meu pastor, está na minha igreja. Né? Se o meu pastor me abandonar, coitado de mim. Se eu sair da igreja, se eu sair da igreja, eu perdi minha salvação. O problema de Josué prostrado é que a força dele estava em Moisés. E tudo o que Arro não queria é que a força de Moisés estivesse em Josué. Tudo o que Arro não queria é que ele tivesse que ressuscitar Moisés para que Josué se levantasse daquela vida. Porque a força que Josué deu, a força que Arro deu para Moisés é de Moisés, não é de Josué. Não vem botar a culpa em Moisés que morreu. Moisés morreu, por isso que eu não me levanto. A força que Arro dá para o Edson Silva História não é a força que ele dá para você que está me assistindo. A força que ele dá para você que está me assistindo não é a força que ele dá para o Edson Silva História. O se levantar não depende de quantos estão de pé do teu lado. Por isso que ele fala, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Por que ele fala isso? Porque Arro, ele acredita que quando tiver que cair milhares de pessoas na tua frente, ele acredita que você não caiu porque você foi instruído. Que quando se cai, a gente se levanta. O cair é do homem, o levantar é do Criador.
Se você um dia cair e começar a dar desculpa que não vai se levantar porque está fraco e que muitos estão tentando ver o teu fim, esse cair é teu. Quer ver o céu te aplaudir? É quando você se levanta no meio de tantas pessoas que torcem para você continuar caído. O dia que tiver 1 milhão de pessoas torcendo, fazendo macumba, fazendo bonequinho do voodoo, botando o teu nome na boca do sapo, botando o teu nome no triângulo maçônico, fazendo oração na igreja evangélica para Deus te matar. O dia que você tiver milhares, a sua família ali, ninguém te dando força, só jogando na tua cara que você sempre dá trabalho, que você é uma pessoa que sempre foi assim. O dia que você tiver o mundo todo aos seus pés dizendo para você que você não vale nada, não tem nenhum valor. O dia que tiver todo mundo pisando em cima de você, e você parar de ficar reclamando, cadê Yahweh que não me vê? Por que Yahweh não vem aqui? 1 milhão de pessoas me pisando, cadê o Criador? Por que não envia um anjo? O dia que você aprender a se levantar no meio de toda essa multidão e ficar de pé, você vai ser como Jerusalém, que hoje é fundada no mar, vai se levantar dos outeiros, acima de todos os montes, e o mundo todo vai ver a glória de Jerusalém, que é Yahweh no topo do monte, acenando para os seus escolhidos no 4 cantos da terra. O dia que você começar a entender que existe muita gente para te derrubar, mas que há uma instrução dentro de você de que o caído pode se levantar, você muda o mundo em tua volta. Você não muda o mundo para que o mundo mude, mas você consegue mudar o mundo em tua volta. O mundo pode ser um mundo para todo mundo de miséria, de inferno, mas para você o mundo vai ter que se comportar. A compostura do mundo, para você que entender isso, vai ter que ser diferente. Você era pobre, você era o pior da tua casa, você, talvez na tua rua, onde você mora, você é o mais desprezado. Até por causa do teu passado, você tem um histórico de passado terrível, que tudo que você faz, as pessoas te jogam na tua cara. Ah, quando tu era pequeno tu fez isso, quando você era mais jovem tu fez isso. Quem é você para poder falar alguma coisa? Que quando você tinha 17 anos, 20 anos, você fez isso, você praticou isso. Então, meu amigo, quando você começa a deixar as pessoas te vencer no presente com armas do passado, você é mais fraco do que elas. Porque se o que você fez no passado fosse para você estar morto, Yahweh já teria te matado. Não precisa se preocupar com a multidão te matar. Se tudo que você fez de terrível quando você tinha lá os seus 16, 17, 20 anos, fosse critério para você dizer, para você abandonar a vida e dizer, não quero mais viver, ninguém gosta de mim, eu tive um passado terrível, as pessoas jogam na minha cara o passado, eu quero mais é morrer, aí a depressão entra. Meu amigo, se algo quisesse você morto, pelo que você fez lá atrás, ele já teria te matado. Tu não está nem aqui assistindo essa live. Larga de ser bobo. Para de ficar ouvindo multidão. A voz do povo não é a voz do povo não é a voz do Criador. A voz do povo é a mesma voz que gritar o sacrifica, o mate ou no madeiro. É a mesma. Se a voz do povo fosse a voz do Criador, Yahushua não teria morrido. Porque o povo teria dito, não mata ele não, tira ele de lá. E nós precisamos entender isso. A história do Brasil, a história da Grécia, a história de Roma, todas essas histórias, a história da África, se você pegar lá Cleópatra, gente, vocês vão ver uma coisa nesse estudo, qual foi a mulher principal da história da Grécia? Vamos fazer um dever de casa aqui, para a gente terminar a live? Nossa, a live já está com 1h20. Caramba, gente. Vamos lá, nação. Qual foi a mulher principal da história da Grécia? Alguém pode colocar aí para mim? Vamos ver. Dever de casa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Questionário oral. Questionário escrito, né? Quem foi a mulher principal da Grécia? Eu nem falei de Roma, hein? Porque a Roma também teve uma mulher principal. Eu estou perguntando aqui, qual o nome da mulher principal da Grécia? De Espartas, Atenas, Macedônia. Quem foi a mulher mais falada, mais comentada da Grécia? Alguém pode colocar o nome dela aí? Vamos ver se o nosso estudo, se o nosso compartilhamento histórico está dando certo. Quem foi o nome da mulher?
Ah, Edson, esqueci. Qual foi o nome da mulher? Qual foi a mulher que foi o ícone de toda a história do povo grego? Helena. Muito bem. Helena. Helena foi a mulher principal de tudo que você conhece hoje de mídia televisiva. Agora, nós não fizemos o estudo ainda. Quem foi a mulher principal de Roma? E não fizemos Roma ainda. Nós vamos entrar com Roma terça-feira. Amanhã, né? Aliás, amanhã a gente já entra, né? Que nesse livro aqui, ele tem uma ruptura. Ele já acaba a Grécia e já entramos em Roma. A mulher principal de Roma foi Cleópatra. Cleópatra foi uma cópia de Helena. Por isso, você vai entender a estrutura grego-romana antes de entrarmos no Brasil, porque esse livro vai terminar no Brasil. Então você que está dizendo, irmão Edinho, não perca o foco do Brasil. Meu amigo, nós vamos entrar no Brasil. Mas para entrar no Brasil, tu tem que conhecer a história que formou o Brasil. Os personagens que vieram para o Brasil. O que Helena foi para a Grécia, Cleópatra foi para Roma. Cleópatra chegou a casar, chegou a ter relação com o próprio Júlio César. E com qual é o nome do outro? Alguém sabe? Pai e filho. Pai e filho. Um é Júlio César. Qual é o nome do outro? Vamos ver se vocês estão aí. Legal. Gente, não despreza a história da Grécia e Roma. Porque é dessa Grécia e Roma que vocês vão entender por que Cleópatra ela se tornou para Roma o que Helena se tornou para a Grécia. E temos uma mídia televisiva de Cleópatras e Helenas. De Helenos e Cleóptos. Desculpa aí o termo da expressão. A maçonaria feminina, se você não tiver, olha bem, hoje na maçonaria, você pode ser preto ou branco. Se você vier do sangue de Cleópatra, beleza. Se você é um pretinho que não vem do sangue... Aliás, se você vem do sangue de Helena, beleza. Se você é um pretinho que não tem o sangue de Helena, pelo menos você vai ter que ser uma pedra bruta transformada em diamante. Ou seja, mesmo sendo preto, mas você vai ter que ter o comportamento de Helena. Olha o caso do Pelé. Como é que Pelé fala? Olha o caso do Barbosa, o deputado. Como é que ele falava lá? Olha a Oprah dos Estados Unidos. Olha o Barack Obama. Olha a esposa Michelle do Barack Obama. São pessoas de cor preta, mas a postura é de Helena. Olha as empresas que você trabalhou, no chão de fábrica. O espião, tudo aquele jeito, vamos lá, largar. Aí tu passa lá na frente do RH. As funcionárias do RH, elas têm que ter uma postura de Helena. Até parece que o RH da tua empresa não faz parte da tua empresa. Porque tu está no meio de pessoas trabalhadoras, xingando palavrão, revoltadas, iradas, e brincadeira ali, brincadeira aqui. Aí quando você vê uma gerente de RH, parece que você está em outro lugar. Muito bem vestida, uma fala impecável, uma calma que parece que ela que é a evangélica. Uma calma, uma tranquilidade, não sai um palavrão da boca dessa mulher do RH. Dá aquela cruzada de braço, aquela postura imponente de rainha, e vai lá colocar o funcionário no teu lugar. O funcionário sai gritando, sai xingando, sai revoltado, e ela contorna a situação ali, na postura de Helena. O RH do Brasil é assim. Por isso que fizeram a faculdade de administração. Eu fiz administração. E na administração, se você mora na favela, e você está acostumado ali com baile funk, com pagode, pessoal falando besteira, falando jargão, se você fala muito apelido, se você fala tem muitas palavras, muito jargão,
muito sotaque. No mundo do RH helenizado, você não serve para trabalhar em RH. Porque a sua fala, ela tem que ser uma fala helenizada, sem nenhum palavrão, sem nenhum sotaque, sem nenhuma gíria. O tom de voz tem que ser um tom helenizado, que é aquele tom adocicado. Não, meu filho. Não, mas eu estou aqui vendo o meu contra-cheque aqui, ó. Eu estou vendo o contra-cheque aqui, parece que, ó, você descontado aqui do meu salário, que não sei o quê. Eu não vou vir trabalhar, vou faltar. Porque, olha só, isso é sacanagem, você mexeu no meu contra-cheque. E ela está ali, calma, meu filho, calma aí, vamos conversar direitinho. Vamos lá para o escritório, vamos conversar. Não, mas aí, tudo bem, eu sei, mas o Antônio, presta atenção, Antônio. Não, Antônio, olha bem, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá para a minha sala, vamos conversar lá. Porque não sei o que lá, você está muito nervoso, tal. Eu não estou nervoso, tá sim, calma, vamos conversar. O filho das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. E é aquilo que eu quero terminar com você. Essa prudência não tem que ser só de quem trabalha em RH. Você pode trabalhar com uma vassoura na mão. Tu pode ser uma faxineira, como eu já fui várias vezes. Eu cheguei a ser gerente aqui no Sul. De faxineiro a gerente. Porque mesmo sem eu conhecer tudo que eu conheço hoje, parece que dentro de mim já tinha aquela coisa de rei, de rainha, de príncipe, de princesas. Eu sempre com a vassoura na mão falava, olha, eu estou fazendo aqui um trabalho de limpeza, estou ganhando salário mínimo, mas eu ainda vou ser igual aquele cara lá que está lá sentado. Vou ser igual aquele chefe lá que está com aquela turma lá. Tem uma coisa, nação, que a maçonaria e nem os seus do mundo, eles podem impedir. Eles podem impedir você de crescer e ter o que eles têm. Mas eles não podem impedir você de crescer e ter o que eles têm se você descobrir o segredo. E o segredo se chama prudência.